Se você está com dificuldades para resolver exercícios que envolvam a lei de Snell, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a segunda aula aqui no canal sobre as leis da refração. Se por acaso você perdeu a primeira aula onde falamos toda a teoria, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar. Mas vamos lá, nessa aula de hoje aqui faremos 4 exercícios sobre refração, onde teremos aqui que utilizar a lei de Snell. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. Aí tem aqui os dados de seno de 37 graus, seno de 53 graus, e devemos concluir que o índice de refração do meio B é... Pessoal, então vamos lá. Eu preciso usar a lei de Snell para descobrir o índice de refração desse meio B, certo? O que foi dado? O índice de refração do meio A, que é igual a 2. Lembra que índice de refração é adimensional, não tem unidade de medida. O índice de refração do meio B eu preciso descobrir. Qual que é o ângulo de incidência? Pessoal, o ângulo de incidência não é esse 53 graus, porque tem que ser o ângulo entre o raio incidente e a normal. A normal é essa linha aqui que faz 90 graus com a superfície. E esse θA vai ser o quê? Vai ser 90 menos 53. Certo? Porque tudo isso aqui é 90. Aí eu tiro 53, que é essa parte aqui. E o que sobra é 37 graus. Então, o ângulo de incidência é 37 graus. O ângulo de refração também não é 37. Porque esse ângulo de 37 graus é com o raio refratado e a superfície. Eu preciso aqui entre o raio refratado e a normal. Que é só fazer de novo 90 menos 37. 90 menos 37 vai ser 53. Então, esse ângulo aqui é de 53 graus. Então, ele incide com 37, refrata com 53. Sempre em relação à normal. Usando aqui a lei de Snell, que fala que o índice de refração do meio A vezes o seno de θA, que no caso aqui seria 37 graus, que é o ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração, que no caso aqui seria esse 53 graus. Vamos lá. Aqui eu coloquei então que o θA é 37 e o θB é 53. O NA, a gente sabe que é 2, foi dado aqui no enunciado. A gente já anotou aqui também. O seno de 37 está aqui também no enunciado. É 0,6. O seno de 53 também está aqui no enunciado, 0,8. Fazendo aqui 0,6 vezes 2, vai me dar 1,2. Certo? Agora eu vou pegar esse 0,8 e vou passar dividindo. Então, vai ficar que o NB é 1,2 dividido por 0,8, que vai me dar 1,5. Lembrando que o N não tem unidade de medida. O que significa 1,5? Que a velocidade da luz no vácuo é igual a 1,5 vezes a velocidade da luz nesse meio B. Por exemplo, esse meio A que tem índice de refração 2, significa que a velocidade da luz no vácuo é 2 vezes a velocidade da luz nesse meio A. Então, a resposta correta aqui ficou a letra D, que é 1,5 aí, o índice de refração do meio B, utilizando aí a lei de Snell para a gente poder descobrir. Questão 2. Para determinar o índice de refração de um líquido, faça com que um feixe de luz monocromática proveniente do ar forme um ângulo de 60 graus em relação à normal, no ponto de incidência. Para que isso aconteça, o ângulo de refração observado é de 30 graus. Sendo o índice de refração do ar igual a 1, então o índice de refração do líquido será... Então vamos lá. Eu tenho aqui o meio A, que vai ser o ar, e aqui eu tenho outro meio, que vai ser o líquido. Pode ser o nosso meio B. O que vai acontecer? Tem um raio de luz que está vindo pelo ar, ele vai incidir aqui na superfície de separação e vai atravessar para o líquido, certo? Só que antes eu vou traçar aqui a reta normal, que é aquela reta que faz 90 graus com a superfície. E olha só, esse raio de luz está incidindo com 60 graus.
ele atravessa para o outro meio, que é o líquido, e vai formar aqui com a normal o ângulo de 30 graus, que no caso é o ângulo de refração. Então, incide com 60, refrata com 30. O que eu vou tentar descobrir agora? O índice de refração do líquido, certo? Então, usando a lei de Snell, eu sei que o N do ar vezes o seno do ângulo que o raio de luz forma com a normal aqui, no caso é 60 graus, tem que ser igual ao N do líquido vezes o seno do ângulo que o raio de luz forma com a normal, certo? É como se fosse NA θA igual a NB θB. Só que aqui a gente está usando ar e líquido. Vamos lá, pessoal. O N do ar. A gente pode usar 1 aqui. O seno de 60. A gente acabou de ver no outro exercício que é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 graus é meio. Então, aqui vai ficar 1 vezes a raiz de 3 sobre 2 igual a N do líquido vezes meio. Eu posso cortar aqui 2 com 2. Está dividindo dos dois lados aqui por 2. Certo? Simplifico. Aí vai ficar 1 vezes a raiz de 3 igual a 1 vezes o N do líquido. Ou seja, o N do líquido vai ser raiz de 3. Certo? A alternativa correta aí é a letra C. Perceba que o líquido ele é mais refringente do que o ar. Então, esse raio de luz aqui se aproximou da normal. Por isso que formou aqui um ângulo menor do que o ângulo de incidência. Agora vamos para a questão 3. Um feixe de luz monocromática incide na superfície plana de separação entre dois meios transparentes e homogêneos, A e B, como representa a figura. Aí ele dá aqui o seno de 30, que é meio, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aí ele fala, sabendo que o meio A é o vácuo, determine. Aí ele quer o índice de refração do meio B e quer a velocidade de propagação da luz no meio B. Pessoal, vamos lá. Vou traçar a normal aqui, onde o raio de luz incidiu na superfície de separação. Esse 30 graus aqui para a gente não vai ser importante. O importante é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. A mesma coisa aqui com esse 60. Não é ele que importa para a gente. Porque para a gente o importante é o ângulo que o raio de luz faz com a normal. Então aqui o ângulo de incidência vai ser de 60 graus. Porque é só pensar que tudo isso aqui é 90, isso aqui é 30, aqui tem que ser 60 para completar. E aqui o ângulo de refração é 30, porque tudo aqui é 90 e aqui tem que ser 30 para completar. Pessoal, usando a lei de Snell, eu sei que NA vezes o seno do ângulo de incidência é igual a NB vezes o seno do ângulo de refração, que é 30 graus. O NA é o N do vácuo, certo? Pessoal, o N do vácuo é 1. Por quê? Porque a velocidade da luz no vácuo é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, o N aqui tem que ser 1. O seno de 60 foi dado, que é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 foi dado, que é meio. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, igual a NB vezes meio, que é o seno de 30. Posso cortar 2 de um lado com 2 do outro. Está dividindo aqui e aqui. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3 é igual a NB vezes 1. Então, NB vai ser igual a raiz de 3. Dessa forma, a gente descobre o índice de refração desse meio aqui. Agora, vamos resolver a questão B. A velocidade de propagação da luz no meio B. Agora que a gente tem aqui o N do meio B, o índice de refração desse meio, nós podemos usar a própria formulinha do índice de refração, que no caso seria a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio B, que seria o VB. O NB a gente sabe que é raiz de 3, que a gente calcula na letra A, e a velocidade da luz no vácuo foi dado, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então a gente substitui aqui, raiz de 3 no lugar do NB e 3 vezes 10 a oitava no lugar do C. Pessoal, eu vou pegar esse VB, que está aqui embaixo, e vou passar ele multiplicando o raiz de 3. E aí o raiz de 3 passa dividindo. É como se eu trocasse os dois de lugar. Então, eu vou ter aqui que VB é 3 vezes 10 a oitava, dividido por raiz de 3. Lembra que raiz não pode ficar aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Certo?
Então, raiz de 3 aqui vezes 3 vezes 10 à oitava, e embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu multiplico raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 9. E raiz de 9 a gente sabe que é 3. Certo? Então, aqui embaixo ficou raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. E raiz de 9 é 3. E aqui em cima eu fiz raiz de 3 vezes 3, vezes o 10 à oitava. Pessoal, dá para eu cortar aqui 3 em cima com 3 embaixo. Certo? Dá para simplificar. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no meio B. A raiz de 3 é aproximadamente 1,7 vezes 10 à oitava. Questão 4. Um raio de luz monocromático propaga-se por um meio A, que apresenta índice de refração absoluto NA igual a 1, e passa para outro meio B, de índice de refração NB igual a raiz de 2, conforme a figura. Considere que o raio incidente forma com a normal superfície o ângulo de 45 graus. Nessas condições, o ângulo de desvio D, indicado na figura, é igual a... Pessoal, para descobrir esse desvio, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descobrir esse ângulo aqui de refração, θB. Porque aí eu faço 45, né? Porque esse ângulo aqui tudo seria 45, menos o θB. Dessa maneira eu encontro o desvio. Então, eu vou ter que descobrir pela lei de Snell quanto que é o θB, o ângulo de refração. O que foi dado? O N, o índice de refração do meio A, que é 1. O índice de refração do meio 2, que é raiz de 2. O θA, que no caso é o ângulo de incidência, que é 45 graus. E eu preciso descobrir esse desvio. Eu preciso, para isso, achar o θB. Então, vamos lá. Usando a lei de Snell, NA vezes seno de θA, que é o ângulo de incidência, é igual a NB vezes o seno de θB, que no caso é o ângulo de refração, que é o que eu preciso descobrir. Quanto que é o NA? O NA é 1, certo? O θA é 45, o NB é raiz de 2 e o θB eu preciso descobrir. Então, substituindo aqui, 1 vezes raiz de 2 sobre 2, que no caso é o seno de 45 graus. Vocês têm que lembrar aí os senos mais importantes. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vai ser igual ao NB, que é raiz de 2, vezes o seno de θB. Pessoal, tem raiz de 2 dos dois lados. Então, posso simplificar aqui. Corto aqui, corto aqui. Então, aqui vai ficar 1 vezes meio, que é meio. E aqui vai ficar 1 vezes seno de θB. Então, o seno de θB vai ser igual a meio. Pessoal, pensa comigo. Qual ângulo que tem seno igual a 0,5, igual a meio? Não é o 30 graus? Então, o θB vai ser de 30 graus, que é esse ângulo aqui de refração. E quanto que seria o desvio, então? Se tudo isso aqui é 45, tira 30. Quanto que sobra? Então, o desvio vai ser 45 menos 30, que é 15 graus. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!